Essa é a amiga Thaís. A Thaís é reikiana, ela tem superpoderes, que ela tem clarividência. E eu comecei a dar mais valor para as minhas visões também, que eu tenho visões às vezes sóbrias, às vezes nos psicodélicos, depois da Thaís. Eu acho que eu tô me conectando mais com o meu lado psychic. Com o meu lado bruxa, né? Que é o lado do feminino, de ouvir mais a intuição, de ouvir coisas que não são palpáveis, né? O imaterial, me conectar mais misterioso, né? Com o desconhecido. Sim. Então a Thaís trouxe isso pra minha vida e eu sou muito grata pela sua amizade. Muito obrigada por deixar eu te entrevistar. E as nossas conversas vão muito fundo, muito fundo. A gente tá mergulhando na escuridão e uma segurando a mão da outra pra ajudar a ver as coisas. É um tobogã. Montanha-russa. Descendo a ladeira. Sem freio. Então, eu acho que a gente tem ajudado muito a ver as coisas que a gente tem que trabalhar. Com certeza. Que não é difícil. Com certeza. Não é difícil, não é fácil. Não é nós fácil. Estamos mudando o nosso mantra, né? É simples. É simples. Então, vou deixar a Thaís falar um pouquinho sobre ela, mas tem sido uma amizade, assim, uma troca muito grande. Da gente ajudar a ver a escuridão uma da outra, mas com muita compaixão, né? Com muito amor. Muita delicadeza, amor. Sim. É porque o que eu vejo em você tá em mim. E vice-versa. Então é muito fácil, às vezes, você apontar no outro o que tá acontecendo, porque tem uma certa ressonância, né? Então... abrindo assim um pouco mais, né? A Laísa veio pra cá, fizemos uma cerimônia com cogumelos. E ketamina. E foi maravilhoso, porque muita coisa que eu falava com a Laísa, ela ia vendo, nossa, isso aqui é padrão meu, será que é projeção? Mas não, além da projeção tem também o que tá acontecendo ao seu redor, né? Eu trabalho com terapias e eu noto isso muito nos reikis, então... Pela semana eu faço 4, 5 reikis que pelo menos são o mesmo tópico. Então, como ela comentou que eu tenho clarividência, no reiki eu leio o campo da pessoa e... como que eu posso explicar? O reiki ele é uma limpeza, um alinhamento. Então, se eu vou lá e alinho o seu campo, os seus chakras, e você não toma cuidado para aquilo não voltar, uma garganta inflamada porque você não se expressou, não falou, se você não toma cuidado com aquilo... Toda semana você vai estar voltando para eu alinhar seus chakras. Então é fazer limpeza numa casa que está em obras. O que você tem que fazer primeiro? Qual que é o problema? Tá com encanamento ali, tá vazando água, tem que trabalhar aquilo primeiro para depois passar um pano, para depois limpar. Então é muito mais fácil chegar em você e falar, Laísa, sua garganta tá bloqueada porque você 2 anos atrás não se expressou. E hoje virou um padrão em que esse é o novo normal. Deixa passar, vou deixar passar. Eu sou uma boa libriana, Sol e Lua em Libra, então eu sou a pessoa que mais deixa passar. E aí vem a Laísa e fala, não Rainha deixa. dos panos quentes. Então, pra mim, falar, não tá legal aqui, não deixar acumular, é algo novo, mas que o reiki tá me ensinando. Então é muito bom você ver qual é a raiz. Qual é a raiz? Porque a garganta inflamada é o secundário, é o problema secundário, é a reação. Qual que é a ação? Eu não falar. E às vezes não é falar pro outro, é falar pra você mesmo, né? Eu falar pra mim mesma, eu não gosto dessa caneca. Aí a Laísa vem toda semana me dar essa caneca. Porque eu não respeitei as minhas boundaries, eu não respeitei o que eu gosto, o que eu quero. Eu só falo pro outro o que eu sei sobre mim mesma. Então, nessa cerimônia que nós fizemos foi muito, muito intenso, porque era uma conversa que eu falava, peraí, eu tô projetando? Aí eu falava, não, nós estamos na mesma energia, passando pelas mesmas mesmas coisas. coisas. Mas foi aquilo que eu te falei, a maior parte dos nossos traumas vem de uma parte nossa que tá ferida, que falta amor, que não se sente boa o suficiente, que se sente desmerecedora. Então a gente se auto-sabota no percurso da vida, né? A gente acha, quando a gente acha uma coisa, a gente quer coisas boas na vida, quando a gente acha uma coisa boa, a gente acha um jeito de estragar aquilo
pra ficar naquele lugar de eu sou pequena, eu não mereço. Claro, claro. E aí entra várias questões, né? Eu tô estudando constelação familiar e tenho falado muito isso com a Laísa. Adoro falar sobre isso. Pertencimento, né? O quanto você quer pertencer a uma família. Meu pai... O quanto a gente quer honrar a miséria da família, porque se eles estão na miséria, eu tenho que estar na miséria também. Porque eu pertenço a essa família. Eu quero pertencer. E pra nós que moramos fora, já tem um pouquinho do... já não pertenço mais, eu não moro lá, eu não tô lá todo domingo no almoço, né? Eu já não pertenço. Então qualquer coisinha, meu pai tem um problema no coração, eu tenho que ter um problema no coração. Porque eu pertenço, eu tenho que honrar meu sobrenome. E acontece de uma forma inconsciente, né? E muito suave. Até tomar uma repercussão um pouquinho maior e você olhar e falar, peraí, esse problema é meu? Isso aqui é meu? Né? E é tão profundo isso, né? Saber dos padrões que a gente segue. Porque a nossa família, nosso pai e mãe, vou deixar você falar um pouco sobre a constelação, eles ensinam a gente como a gente tem que se amar. Então, se eles não se amavam, a gente não... É muito difícil pra gente achar esse amor dentro da gente, porque foi ensinado, a gente foi domesticado, né? A se tratar de uma certa maneira. Sim. Então, quando a gente começa a se respeitar e se amar, é como se a gente estivesse quebrando um elo com eles. Falando, estou traindo meu pai, estou traindo minha mãe. Porque eu, por exemplo, eu fui abusada sexualmente. E minha mãe passou por um relacionamento similar ao meu. E pra mim, foi como é que eu vou abrir a boca pra falar e pra stand up for myself se a minha mãe não abriu a boca pra se proteger? E como é que eu vou reclamar pra ela, sendo que ela não falou, olha, eu tenho que sair dessa situação? Ela ficou. Então foi como se eu tenho que ficar nessa situação também pra honrar minha mãe. Porque ela aguentou, então eu também tenho que aguentar. E não só isso, mas também honrar a dor dela. Quem sou eu pra ter um relacionamento saudável se a minha mãe sofreu tanto, né? Então você vem de um relacionamento que você vê seus pais se machucando, né? Abuso e agressão verbal ou física. Aí você conhece um cara super legal. Aí você fala assim, ele não me ama, porque ele não grita comigo. Ele não me machuca. É calmo. Amor, nossa, tá muito calmo, é saudável, não é amor. Aí tem que achar problema. Tem que causar caos, tem que causar Aí no drama. caso da Laísa, o que acontece? Convenceu que o relacionamento tá saudável? Tá, eu tenho que me machucar em outra área então. Ou vai comer mal, ou está num trabalho que não ama. Exatamente. Ou com pessoas que já não tem mais ressonância. E não só isso, não só eu tô no relacionamento, mas ainda assim é totalmente estranho, é estrangeiro pra mim, porque é novo? Nunca experienciei esse tipo de amor, que é saudável, que a pessoa se importa comigo, que a pessoa me respeita. É o que falamos ontem nós E aí caça problema onde não tem. Exato. Mas tanto procurar vai achar, né? Ontem nós fizemos Theta Healing. As pessoas devem estar assim, o que essas meninas tanto fazem nessa casa? Tem sido terapia intensiva. Não, mas é ótimo, tem sido ótimo. E ontem no Theta Healing, o Theta Healing ele é sobre reprogramar crenças, né? Sobre reprogramar... como que fala? Reprogramar... Padrões. E aí, no caso do relacionamento, era o quê? Reprogramar a palavra amor, reprogramar a palavra paixão. Porque como que você sabe se você ama alguém se você não sabe o que é o amor? Porque pra você o amor é aquilo e você desconstruiu. Então tá assim, eu já sei o que não é. Mas no que eu me agarro agora se eu não sei o que é o amor? Então você tem que construir o amor. E sem contar que e uma coisa que eu não experienciei, né? Porque, e aí eu acho que aquela paixão, aquele fogo, aquela borboleta no estômago, é tudo a ansiedade do meu corpo falando, sai dessa situação, entendeu? Igual eu tava falando hoje de manhã, que hoje meu sistema nervoso é calmo do lado do meu parceiro, que é uma coisa que é estranha pra mim, porque eu já estive muito relacionamento que tinha infecção de urina, e tinha dor de cabeça, e tinha isso, e era basicamente meu corpo falando, você tá em estado de alerta, você não tá num lugar bom pra você tem que sair. E ao invés de escutar meu corpo, ficava no relacionamento. Foram um relacionamento de 4 anos, relacionamento de 2 anos e meio. Então, assim, meu corpo tava falando comigo do começo ao fim. E acontece uma desassociação, né? De você sair do corpo. Sim. É porque também tem essa questão do... teu corpo tá em guerra. Exatamente. Quando começa esses fatores externos, que é o que eu trato no Reiki, por isso que eu vou muito na raiz primária. Pra chegar no externo, é porque você ignorou muito o mental, emocional e espiritual. Aí vai no físico. Então é aquilo. Tá, tô trabalhando pra caramba, não tô focando em mim, não tô trabalhando em mim. Você vai ter uma enxaqueca que você não vai sair da cama, que você não quer nem olhar o celular.
Que assim, Vai ter uma enxaqueca igual a que eu tive por 1 mês e meio. E o que eu falava pra você? Energeticamente eu não podia mais ir pro trabalho, porque é um trabalho que eu não gostava. E eu fui no médico, porque não tinha nada. Eu tinha enxaqueca, porque energeticamente eu não conseguia ficar mais no trabalho que eu não amo. Exato, e é o teu corpo gritando, agora você vai me ouvir, porque o quê? É muito barulho externo, você não ouve o interno se você tem distração externa. Então, é um amigo que quer desabafar, é o patrão que quer botar mais coisas pra você fazer, vai acumulando. Mas eu acho que não só isso, porque no Western Medicine a gente é ensinado que vai no médico que o médico vai consertar. É tudo e virose. tem muita coisa... Não, e tem muita coisa que e a gente vê com os psicodélicos que o buraco é mais embaixo, né? Óbvio que a raiz é mais embaixo. Então, a medicina de hoje em dia, se você for e falar que eu estou... É doença mental, na verdade. É emocional. Tudo tem um fundo emocional. Tudo tem uma raiz. Começa no emocional. Então, eu tá com dor de cabeça e achar que é isso, é aquilo, quando na verdade não é. Emocionalmente, eu não tô mais aguentando ficar no trabalho que eu tô. Então, eu tenho que ouvir meu corpo. E eles acabam generalizando que todo mundo tá passando pelo mesmo problema. É tudo uma síndrome nova, é tudo algum problema. E dá remédio, né? Dá remédio. Quando, igual a médica falou pra mim, você quer que eu te dê um relaxante muscular bem forte pra essa dor de cabeça parar? E eu falei pra ela, não, porque se meu corpo tá me mandando um sinal... ele, se meu corpo tá me mandando um sinal, eu tô com enxaqueca, é porque meu corpo tá falando comigo. Exato. E o que eu vou fazer? Eu vou calar o meu corpo? Vou anestesiar e falar, cala a boca, deixa eu continuar a minha vida fazendo as coisas? Não, eu vou ouvir, alguma coisa que eu tô fazendo tá causando a dor de cabeça, né? Mas a primeira coisa que os médicos fazem é tirar o remédio pra te anestesiar. Que é o antidepressivo, né? A depressão é um awakening, né? Espiritualmente falando. Total, é um awakening. Total. E você só tem duas escolhas, ou você cai ou você levanta. Não tem meio Não, termo, e ao né? invés de você ver o que eu tô fazendo na minha vida que tá me causando essa depressão, você toma um antidepressivo, que obviamente ele é necessário em casos de tipo, você tá pensando em se matar, mas você toma um antidepressivo pra te anestesiar e pra te manter no mesmo lugar que você tá. Sim. É porque ele silencia um pouco as causas. Mas chega uma hora que fica insuportável. E é aí que ou você levanta e fala, peraí, o que causou isso? Como que eu vou trabalhar isso? Ou você se afunda e, enfim, acaba tomando, né, decisões um pouco mais extremas. Mas o que acontece, falando até sobre clarividência, falando sobre esses dons, né, que todo mundo tem, cada um tem um canal que recebe mais essas informações, essa conexão. E os psicodélicos, eles abrem muito essa porta. Versus você tomar essa anestesia. Mas já não sabia mais o que é uma ilusão, né? O que a gente tá na humanidade, os psicodélicos trazem isso, o Terence McKenna fala que é descobrir que esse céu que eles estão falando da religião tá dentro da gente. Sim. E o poder tá dentro da gente. E nos psicodélicos a gente acessa essas coisas que a gente se duvidou a vida inteira. A gente não escutava a intuição, não escutava a medicina ou a ciência falando isso assado. E aí quando a gente toma os psicodélicos, a gente se conecta com o poder que a gente tem dentro da gente, onde as respostas estão tudo lá. Sim. Nada externo vai falar pra gente as coisas. E muitas dessas situações, você começa a duvidar. Será que eu tô making it up? Será que eu tô criando? Me conta da sua jornada de acreditar nas suas visões e se conectar com o desconhecido e com o unseen, né? São coisas que eu ainda tô lutando com o meu ceticismo de, tipo, eu tenho essa visão e é ok, tipo, faz parte também, eu não tô louca, porque se eu for num médico hoje em dia e falar de todas as experiências, tipo, psicodélico ou não psicodélico, ele vai falar, vai me internar, entendeu? Então, meu Deus. Como é que foi essa jornada de você acreditar em você? Começou muito no reiki, quando eu comecei a fazer reiki, foi quando era mais nova, vamos voltar, né? Minha mãe tem clarividência, minha avó teve clarividência, mas não usam. Não. Tem medo, tem suas questões religiosas, tem suas crenças e não funciona assim pra elas e tá tudo bem. Então, conforme eu fui crescendo, quando eu vi alguma coisa, vamos pra igreja. Peraí, vai falar com o padre e tal. No que eu fui crescendo, começou a voltar essas visões. E eu lembro que na época eu estava com uma pessoa, né? E ele, esse meu ex-parceiro, ele jurava que eu era louca. Porque eu falava, tem uma mulher ali no quarto. Ele, você tá louca. Tem uma mulher ali no quarto. Você tá louca. Eu era louca. Não, mas eu adoro ser chamada de louca, né? Hoje eu me elogio, mas naquela época eu ficava louca e eu vi que eu era louca. E aí eu pensava, eu tô ficando louca, deve ter visto em algum filme e tal. Então no começo foi muito, muito, assim... Eu me via muito sozinha.
Ou eu sinto e creio no que eu sinto, porque ninguém na minha volta tava vendo, e aí eu precisei escolher. Só que o reiki, ele veio com tudo, começou a mostrar. E aí eu conversei com a minha mestre, né, e ela falou, bom, não era pra você estar vendo nada, o reiki não é isso. E eu tentei silenciar, mas quando abre, assim, é um dom, né? Então nós não podemos negar algo. Você veio com esse dom porque você veio pra ajudar as pessoas, até mesmo igual você. Você tem visão, use-as. Porque I rely muito, assim, I rely a lot in my visions, sabe? Eu confio nelas. Então, mas vários ups and downs, e a linguagem também vai mudando das visões. Até você criar uma ressonância com o teu corpo e falar, isso aqui é criação, isso aqui é visão, né? E aí, no reiki foi intensificando mais. Mas aí eu encontrei a minha professora, minha Theta Healer maravilhosa. E quando eu comecei Theta Healing, ela falou, faz uma leitura do campo. E ela me deu todas as ferramentas. Ela falou, use tudo que você tem. Aí abriu as portas, assim, do parque. E eu falei, eu tô vendo isso. Isso foi na primeira aula. E ela falou assim, bom, isso aí ia demorar uma semana pra ensinar, então já vamos fazer os movimentos. Então na primeira aula, ela mudou o curso inteiro em volta do que eu conseguia fazer. E pra mim aquilo foi assim, tudo que eu esperei minha vida inteira, alguém chegar e falar assim, eu confio em você, use isso. Ela não seguiu igual os outros que seguiam no caderno. Olha, você tem que fazer isso, não é pra fazer isso. Ela... Por quê? Porque ela é uma pessoa conectada com ela. Total. E ela mostrou você como se conectar com você. Porque é você contra o mundo, né? Quando você tem essas visões e os psicodélicos fazem isso, tipo, de você conseguir superpoderes, conversar por telepatia, saber o que a outra pessoa tá sentindo, se conectar com a intuição. Eu vejo isso muito, tipo, converso com alguém, a pessoa menciona o nome de outra pessoa, eu já sei o que tá acontecendo, eu já sei o padrão ali. É uma intuição que vem que fala, nossa, eu devo ser louca. Mas se eu não sou conectada comigo e não abro espaço pro imaterial, pro desconhecido, eu vou me achar uma pessoa louca, né? Falar, por que eu tô tendo essas visões? Ressignificar a palavra louca, né? Reprogramar tudo isso. Não, é que é uma pessoa louca que não tá seguindo as normas da civilização normal. Né? O que é normal hoje em dia? O que é normal? O que é normal? Eu sou vegana, não tomei vacina, eu tô seguindo o padrão, não tô, então eu já tô quebrando isso em mim faz tempo. O povo tá indo pra cá, tô indo pra lá. Então pra mim, hoje não é um problema nenhum alguém falar que eu sou louca. Nenhum. Mas precisa ter uma fundação muito forte de você se conectar com você, pelo menos eu precisei. E honrar as suas escolhas. Honrar as suas escolhas e escutar muito o seu corpo. Ir pra um lugar e ver, tipo, tá off aqui, eu quero sair daqui. Conhecer alguém e ver que seu corpo tá falando uma coisa e falar, não, eu não vou continuar nesse relacionamento porque, né, até amiga, tipo, quero te ver, fala, não, eu não tô sentindo o que é pra ser. E não ficar falando, mas a pessoa nunca fez nada, não interessa, escuta o seu corpo, né? Tem pessoas tune, você tem que estar tão conectado, em sync com o seu corpo, porque o corpo que tá na jornada espiritual, não é a nossa mente, não é a gente, né? E quando você me mostrou isso, foi uma virada de chave pra mim. Porque eu faço muito desses trabalhos espirituais e vou, e não dava tempo pro meu corpo acompanhar tudo que minha cabeça tava trabalhando. Então, teve sessões, assim, que eu fazia, que eu recebia, né? E eu ficava muito tempo na cama, porque fazia alquimia pesada. E aí eu falava assim, nossa, como assim? Eu tenho 1000 coisas que tá aqui que eu tenho que fazer e meu corpo tá assim, ó, calma lá. Aí vem aquela TPM pesada pra falar assim, você não vai sair da cama. Me dê tempo, me respeita. E aí que começa as tuas boundaries. Escutar seu corpo. É aí que começa. E... até esqueci que eu ia falar. Porque os psicodélicos, eles fazem... É como se você... Igual eu falei, too much medicine, né? Muita medicina. Tudo que é você muito, né? toma cogumelo. Tem gente que fala, nossa, 2 doses heróicas em 1 mês. Eu falo, meu Deus, como é que você tá respeitando seu corpo? Não tá, porque por mais que no level da mente a gente acha que a gente tem capacidade de lidar com tudo, no level do corpo é outra história. Porque os nossos traumas, os nossos blocos, os obstáculos estão tudo no nosso corpo. Sim. Por isso que a ketamina ajuda, porque ela te desliga de todos aqueles nódulos que você tem no seu corpo, É um sabe? véu que cai. Nossa, foi assim, eu falei pra Leisa, meu Deus, é um véu que caiu assim, ó. No more shit. Cai o véu. Quer falar um pouco da ketamina? Como é que foi pra você?
pelo menos pra mim, o que eu sinto é que a ketamina é um anestesiante, né? E o que acontece? O nosso ego, os blockages, né, que a gente tem, as barreiras do que impede a gente de chegar no nosso potencial completo, são esses blockages que a gente tem no nosso corpo, não? Os traumas, tudo que a gente passou, todos os traumas de infância, tudo ficam estocados no nosso corpo. E quando a ketamina desativa todos esses blockages, aí a energia flui, é como se fosse e você vê isso muito no Reiki, que é basicamente um cano entupido, e esses traumas que a gente tem entopem como a energia circula no nosso corpo, que vem do chakra coronário, ao invés de passar e ser distribuída, ela fica ali, e é isso que causa doença. Então a ketamina, ela anestesia e ela te desconecta desses nódulos, né, desses traumas que você tem no seu corpo, e você fica igual uma pena, flutuando. Nossa, né? fiquei muito a bem. Sensação assim que é assim e eu sempre falo, não é por conta da droga, é assim que a gente devia se sentir, mas por conta do jeito que a gente foi criado, das normas da sociedade, né, dogmas, religião colocou coisa no nosso corpo, a gente não experiencia o nosso corpo do jeito que a gente poderia experienciar. E a ketamina, ela derruba todos esses traumas e nódulos e faz a energia correr no nosso corpo. Sim. Não, foi absurdo, assim, foi outra experiência. Porque eu uso muito cogumelo. Já usei ayahuasca, São Pedro, mas o cogumelo é algo assim que... Eu não sei, me conecto muito, eu adoro cogumelo. Então, pra mim, ajuda também nas visões, nós estávamos falando sobre isso, né? Ajuda mais nas visões, eu consigo ver mais, consigo ouvir melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda tava num looping. Eu tava ali seguindo o mesmo círculo. E aí, quando nós usamos a ketamina, caiu um véuzinho, assim, caiu. E eu cheguei até a passar mal. Mas foi a peia mais gostosa da minha vida. Primeiro que ela foi rápida, e segundo que eu falei pra Laísa, faz tempo que eu tô querendo pôr algo pra fora e não consigo. Não sai no choro, não consigo, não vai. E aí saiu, e eu saí do banheiro, a Laísa outra pessoa, assim. Outra pessoa, completamente diferente. Com energia. Com energia. E a gente tava sentada fazia 3 horas já que a gente tava no cogumelo, né? Conversando, e tava meio que eu não tava sentindo muito, tava... Aí de repente usou a ketamina, tudo abriu. Nossa. Tudo abriu. Mas não conseguia parar de falar, as duas. Vários insights. Uma vem do padrão da outra, porque isso que é interessante, né? Quando a gente tá aqui atrás desses olhos, dentro desse corpo, a gente tá participando da vida e não tá enxergando. Mas quando a gente olha pra outra pessoa, a gente consegue enxergar, né? E é bom ter esse relacionamento amoroso que a gente tem de tipo, tô vendo isso e aquilo. E não que eu tô falando pra você o que você tem que fazer, eu tô te falando o que eu tô vendo. Você pega ou joga no lixo se você quiser. Entendeu? É a mesma coisa você, eu tô vendo isso e aquilo. E eu fiquei assim, tipo, muito chocada com os meus padrões também em relação a como eu experiencio o amor no meu relacionamento de agora, de como eu tô sabotando. E são coisas que, tipo, eu uso muito a medicina, mas às vezes eu não tenho capacidade de nem com a minha psicóloga me ajuda muito, mas é muito difícil ver essas coisas. Porque a gente se limita muito em uma ferramenta só. Igual, tem coisa que eu faço no Theta Healing que eu não vou fazer no Reiki. A minha visão no Theta Healing é uma, no Reiki é outra. E na constelação vai ser outra. Então, quando a pessoa vem e fala assim, eu tô passando por isso, aí eu já vejo qual ferramenta usar. Então é a mesma coisa com a medicina. É a caixinha de ferramenta. É a caixinha de ferramenta. E uma só não vai resolver tudo. Por isso que eu sempre falo que igual você tá falando, usando só os cogumelos. E o que o cogumelo faz? Se você respeita ele e usa tipo 1 vez, 2 vezes a cada 6 meses, ele vai te mostrar as coisas. Mas se você começa a meio que banalizar e usar muito, ele pode fazer 2 coisas. Ou ele vai mudar, vai te mostrar e vai mudar o seu comportamento. Na verdade, ele não vai mudar, você que muda, né? Ou ele vai reforçar mais ainda o seu comportamento, porque a estrutura do ego, ou ele desmancha e desconstrói, ou ele agarra mais ainda pra ficar mais forte. Então é isso, você tá usando muita medicina, igual eu te falei, muita medicina. E todo mundo que assiste, vocês têm que olhar pra dentro de vocês e ver, será que eu não tô usando muita medicina? Porque as caixas estão sendo abertas de várias coisas pra trabalhar.
É como se você estivesse recebendo numa casa várias caixas de mudança. Ah, essa caixa é de louça, essa casa... Então você tá recebendo um monte de caixa, mas você não tá botando as coisas no lugar. Exato. A casa tá aquela bagunça. Então, os psicodélicos, eles trazem as coisas pra ser trabalhada. Você já tem muita caixa pra abrir e você ainda tá... Deixa eu fazer uma outra medicina. Por quê? Porque quando você faz, você enxerga as coisas, você recebe, se conecta com o amor infinito e acaba ficando cômodo, confortável. Você entrar naquela experiência, receber amor infinito e descobrir as coisas, mas não trazer aquilo pra sua realidade normal. Não integrar aquilo na sua vida. Porque leva tempo. Leva, igual eu falei. O cara falando que o DMT é minha substância favorita. Quando foi a última vez que você fez? 10 anos atrás. Então, se você respeita a substância, você vê que demora muito tempo pra integrar. Sim. Essa é uma enciclopédia. Você lê uma enciclopédia, agora é tipo, você lê um livro. Aí você só leu, como é que você tá integrando aquele livro no seu dia a dia? Por isso que é uma ferramenta. Quais são as outras? É meditação? Você tá fazendo meditação pra dar conta dos downloads, pro corpo comportar aquela energia que tá sendo recebida? Né? Porque a gente recebe o download e o corpo tem uma certa capacidade, que se a gente não tá dando a comida certa, não tá meditando, não tá fazendo exercício físico, o corpo não tem capacidade de comportar. Aí coloca outra medicina. E aí fica naquele loop de o seu ego e o corpo tá tão em estado de alerta que ele se reforça mais, ele gruda mais ainda nos padrões, ao invés de dissolver. Então é igual você falou, são várias ferramentas que tem. Várias. E também não usar como uma bengala as medicinas em eu só tenho visão. Eu tenho visão tomando banho. E eu tenho falado isso pra Laísa, usa isso. Não precisa usar nada em medicina para você acessar esse canal. Então nós não precisamos, esse é o ponto, nós não precisamos e nós não dependemos da medicina. Me ajuda? Ajuda muito, porque o meu ego, às vezes ele entra no caminho, sim, né? E se transforma, tem uma certa fantasia, né? Nós estávamos falando sobre isso. A fantasia do ego em quero ajudar. Mas no fundo não, eu sou superior. A gente tem que falar sobre ajudar os outros. Tem que, porque é isso, né? Não, eu quero ajudar, eu sou boazinha. Não, no fundo eu me vejo superior. Então o ego, às vezes, ele não é o bad guy. Também não vou falar que ele é o bad guy. A gente só tá aqui por causa dele. Exato. Mas tudo que é muito, se ele vai muito pra um lado, não faz bem. Se ele vai muito pro outro, você fica sem aquele ego também que faz você se enxergar e ver seu potencial, também não faz bem. Então é o equilíbrio. Então o que acontece? Não precisa da medicina. Mas, comigo, às vezes, me ajuda. Em eu falar, caramba, que padrão que eu tô presa, eu tô num looping, eu tô nisso, eu tô naquilo. Mas saber que o cogumelo só traz o que você já tem em você. Porque é uma ferramenta, ele vai descobrir o que você tem dentro de você. Ele potencializa aquilo. É o ayahuasca. Ele mostra pra você o que está em você e o que você está pronta pra ver. E ver muita escuridão de uma vez também é difícil, entendeu? É você enxergar o jeito que você realmente é, não o jeito que você pensa que você é. Aí você tá trazendo escuridão pra luz, Tem que ter muita luz pra botar naquela escuridão. E se você vê muita coisa, pode ser traumatizante. Claro. Com certeza. Muita medicina. Mas voltando ao padrão do ego, porque o ego, ele é bem sneaky, ele fica ali grudado até o último. Quando você pensa que você tá ajudando, eu tava até falando, não sei se foi pra você ou foi pro Shilome, as pessoas que mais machucam a gente são as mais próximas da gente, são as que mais amam a gente. Então, o ego, ele tá ali até o último, querendo ajudar, querendo... e a gente tem essa ideia de romantizar quando a gente ajuda o próximo. É porque eu gosto dele, por isso que eu tô falando. Se eu não gostasse, eu não estaria te falando isso. Então o ego, ele tá bem ali e é uma fuga de nós mesmos. É uma fuga. É o que nós estávamos falando, porque a jornada do outro, ela acaba desfocando você para olhar pra sua, né? E quantas vezes é mais fácil, muito mais fácil eu olhar e falar, Laísa, não faz isso, tá aí, eu tô fazendo igual. Projeção total. Então tem o que requer muito com cogumelo, sem cogumelo, com medicina sem presença. Isso eu faço muito nos meus trabalhos, né? Com as terapias. O que é meu e o que não é meu. Vem uma visão, isso aqui é meu? Não, porque às vezes não é nem da pessoa que eu tô atendendo, às vezes é alguém que tá em volta e eu acessei. Então é presença. Isso aqui é meu? Isso aqui é meu, então tá bom, vou trabalhar. Não, isso aqui não é meu. E o que eu posso falar pra pessoa? O que eu posso trazer pra pessoa? O que a pessoa tá pronta a receber?
Então, é isso. Do mesmo jeito que eu tenho esse filtro, a medicina tem isso comigo também. Ela não me traz algo que eu não tô pronta. Exatamente. Porque eu já levei pancada, já levei uns tapas ali. E teve que faz pouquíssimo tempo, teve uma cerimônia que eu fiz, que me veio uma questão do passado. E eu neguei, eu nem olhei pra ela. Eu falei, imagina, não, criação, invenção. Eu entrei num buraco horrível. Tava em negação, né? Porque eu tava em negação. E na hora que eu falei assim, tá bom, vou olhar pra isso, aí abriu. Aí foi andando. E eu falei, caramba, quer saber? Não é tanto criação assim. Eu esqueci dessa situação que fizeram comigo, que me machucou. Mas ela aconteceu. Ela aconteceu. Então, a medicina só me trouxe algo porque muita coisa que eu tô me limitando hoje tá em volta dessa situação. Então eu tenho que olhar pra ela. Mas eu achei interessante que você falou que quando você faz o reiki, você tem as visões, você só dá pra pessoa o que ela tem capacidade. Você tem que estar muito em tune com você pra saber. E eu acho que isso é o que... eu conversei muito com o Shlomi sobre isso, sobre ajudar os outros. Quando você entra num quarto e uma pessoa tá dormindo, você não vai lá e abre o olho dela. Faz assim, ó. Mas às vezes a gente tem que quer fazer isso, porque, né? Sim, porque a gente tá tomando essa medicina, a gente vê as coisas na gente, a gente vê mais ainda os padrões dos outros e a gente quer acordar a pessoa. E se você pensar realmente, você tem que dar a dignidade da pessoa de ter a experiência dela, de ter, de seguir o curso que ela tem que seguir, o percurso dela. Ela vai, às vezes pra gente é muito sofrimento, a gente tem outro... eu tenho minha tolerância para sofrimento, mas a pessoa, ela precisa chegar e a gente abrindo o olho dela ali, ó, enxerga isso. Muitas pessoas não estão prontas, então essa teoria de ajudar, pra mim é uma teoria, porque a gente não muda nem a gente direito. Não, né? eu não tô nem me ajudando, vou ajudar. Quando que parte da gente acha que a gente pode ajudar os outros? E sim, a gente tá gravando vídeo, tá compartilhando, mas isso se ressonar dentro do povo lá, eles mudam, se não, segue a vida, entendeu? A gente só tá filmando a nossa conversa, porque a gente já tá tendo essa conversa. Exatamente, mas assim, eu não tô psycho atrás do outro, tipo, você tem que mudar, porque eu já fui muito essa pessoa, tipo, da minha família, tipo, acorda, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Quando às vezes, igual eu falei pra você, que eu tava assistindo um vídeo da mulher, ela falando... Às vezes o que as pessoas precisam é só ter uma presença amorosa ali do lado sem abrir a boca. Tipo, se a minha irmã tá passando por uma coisa, é eu só estar ali sem precisar consertar ela, sem precisar mudar o percurso do padrão dela, das coisas dela, de querer aceitar, né? Consertar, e fica nessa de... Eu falo muito pra minha psicóloga, eu tô trabalhando muito isso em mim, porque é extremamente difícil, é muito mais fácil olhar pra jornada dos outros do que pra minha. Olhar pros outros com aquela mentalidade de tipo, eles têm que trabalhar isso, eles têm que trabalhar aquilo. E obviamente é meu trabalho agora, é o que eu faço. Mas eu não quero andar pelo mundo com aquela mentalidade de que eu tenho que consertar todo mundo. Porque é o meu ego que tá no jogo. De se sentir superior, de se sentir a salvadora. E é muito difícil porque é uma fuga da gente. É uma fuga. Porque assim, tem várias questões, né? Por exemplo, a pessoa tá no processo dela. E aí a Laísa já tá vendo que a pessoa vai chegar em uma certa situação que você já passou. E você, é óbvio, que quer alertar. Mas às vezes, se ela pular do A pro C... ela não tem a ferramenta pra chegar no C, que ela teria que passar pelo B. Então, passando pro B, ela requer aquela força, aquela visão, quebra dos padrões, crenças, tudo aquilo, ressignificando várias coisas pra chegar no C e falar assim, eu tô vendo isso, você lidar com isso, porque senão é você falando, olha, eu fiz assim. É dando um shortcut, você tá ajudando a pessoa a cortar caminho. Mas você não tá. Porque eu já não fiz tá isso. Mesmo, não tá. Em tentar porque ajudar. Funcionou pra você, mas a pessoa tem o caminho dela, tem o aprendizado dela, e não é o mesmo dela. que o seu. Não tem isso é uma coisa que eu tô vendo muito na constelação, o pertencimento. Que as pessoas que às vezes estão erradas pertencem, as pessoas que estão machucando as outras pertencem. Tudo pertence, tudo ajuda tudo. Porque eu era assim também. Eu tenho que criar o lugar perfeito pra eu então me soltar, pra eu então ser quem eu sou. Mas eu não posso depender do outro pra mostrar quem eu sou, pra eu viver quem eu sou. E não só isso, mas quando a gente fala pra pessoa o que ela tem que fazer na vida dela, que parte da gente acha que a gente sabe o que é melhor pra ela. E a gente tira o poder da pessoa de descobrir o caminho dela. Por si só. Porque se a gente tá dando a chave que abriu nossa porta,
não é a mesma chave, a porta não é a mesma, o caminho não é o mesmo. Não. Então, e às vezes até a porta é a mesma e a pessoa vai abrir, tipo, você carrega a pessoa até o topo da montanha, ela não vai enxergar a vista de lá de cima do mesmo jeito, porque ela não escalou a montanha. Sim. Parte de você chegar lá e ter a visão é parte de você trabalhar duro pra chegar no topo da montanha. Se você carrega alguém nas suas costas pra chegar lá na montanha, a pessoa fala, nossa, que vista sem graça, né? Sem graça, que é isso? Você me trouxe aqui pra quê? Entendeu? Então, você tem que ver que a pessoa tem uma beleza muito grande em deixar as pessoas onde elas estão, porque é o caminho delas. E sair dessa de ajudar. E se não tem mais ressonância com você, você sai. Exatamente. Tá tudo bem você sair. Porque tem ciclos que encerram e já não tem mais, já não está mais fluindo. Então você chega numa rua assim, sair daqui, ou a pessoa muda, ou você sai, e é aí que você fala, tá, até aqui eu não tô crescendo mais aqui. Nesse trabalho, nesse foi o que aconteceu comigo com a minha irmã. Eu vi que eu já tinha tentado várias coisas, mas ela precisava tentar do lado dela também. Eu não podia fazer só por mim. Aí a gente se afastou e foi maravilhoso, porque... e é minha irmã, né? Eu podia falar, nunca mais vou falar com ela. Mas não, me afastei e foi muito bom pra nós duas, porque ela tá seguindo mais o caminho dela, ela tá escutando mais a si mesma, porque eu dava muito palpite da vida dela, porque o padrão na minha família é um dar o palpite da vida do outro, é entrar na intimidade do outro, é falar o que o outro tem que fazer. Então eu me distanciei e agora eu vejo ela como uma pessoa muito mais forte. E você focou em você nesse tempo todo, que você focava nela. Com certeza. E agora eu tô muito mais atenta. Aí a gente tá voltando a se falar, eu já tô prestando mais atenção nos padrões, no jeito que a gente se fala. A gente podia substituir isso. Mas como eu não tenho ressentimento, porque eu me afastei, eu me tirei de uma situação que tava tóxica pra mim, eu tenho mais capacidade de ter amor comigo mesmo, e quando ela falar alguma coisa que eu não gosto, eu falar, olha, não sou muito bom, eu me sinto desconfortável quando você fala assim. E aí ela me pediu desculpa pela primeira vez, eu te contei, né? Ela me ligou e ela falou, porque quando a gente conversa, ela fala, a gente tem que. Eu falei pra ela, eu me sinto desconfortável, porque eu não tenho nada. Exato, eu não tenho ela nada. Que tem. E aí ela falou, Laís, eu escutei meu áudio e eu vi que eu realmente falei isso, me desculpa. E é super difícil a gente pedir desculpa na minha família, entendeu? Morre, mas não pede desculpa. Então foi uma coisa que aconteceu por conta dessa distância. Então é você acreditar que quando você se respeitar, você se afastar, se for pra ser, vai ser. O relacionamento, mesmo que você chega numa rua sem saída, naquele momento não tá dando, mas mais pra frente, e aí você, quando tiver mais amor próprio, e a pessoa, quando tiver mais amor próprio, vocês vão se encontrar num novo level. Eu vou ser uma pessoa nova, minha irmã vai ser uma pessoa nova, e a gente tem um relacionamento melhor, porque é Laísa 1.2 e Carla 1.2. E tem também, como que eu posso falar? É o tempo mesmo que cada um passa. Tempo e espaço. Tempo é o que a gente precisa, às vezes. Porque às vezes é só o que a gente precisa. Eu tô no meu tempo e às vezes a pessoa tem o dela. E eu fico assim, nossa, a pessoa tá parada. Vamos. Não porque sua velocidade é diferente. Você. E eu já falei isso pra vários parceiros. Eu tô num caminho, numa jornada que eu tô num crescimento acelerado. Eu escuto muito podcast, uso medicina. Então, se a pessoa estiver comigo, ela vai ter que estar correndo junto comigo, nesse mesmo processo. Se tem alguém que tá andando devagar, a gente não vai conseguir estar no mesmo ritmo, porque entendeu? Você tem que parar pra esperar, ou você vai ter... Não, e foi o que eu falei. Foi aquele cara que eu joguei, eu tava com um parceiro e eu falei pra ele, eu joguei as cartas na mesa e falei, nesse momento eu preciso disso, que era basicamente ele se amar mais. E ele falou, Laís, eu não tô pronta pra te dar isso, né? Entendeu? Ele falou, não tô pronto pra te dar isso. E a gente terminou. E foi um alívio pra mim e pra ele, porque é importante eu esclarecer o que eu preciso. Sim, com certeza. Nossa, eu acho que isso daí daria... Tem que fazer um outro só sobre relacionamentos. Mas é a síndrome da salvadora, da gente romantizar, ajudar os outros, da gente entrar no processo dos outros. É aquele negócio, eyes in, né? Olhar quando pra dentro. Aquele Shanti, né, a Shanti conheceu o Eisen, o marido dela, ele falou uma coisa. Eu sabia que ela era a pessoa certa pra mim, porque eu vi que eu não precisava salvar ela. E por que a gente entra em relacionamentos onde a gente quer salvar outra pessoa? Pertencimento da família. Então é muito esse padrão de... Eu me vejo também caindo como a mãe, às vezes o meu parceiro, minha psicóloga me traz de volta e fala, você não é a mãe dele, ele tem o processo dele, ele vai ter a mudança dele na hora dele, você não precisa ficar em cima dele. E aí eu volto pro meu espaço e foco em mim, porque tudo começa... Não importa a terapia, não importa a cerimônia, tudo começa na tua criança interior.
Se você tá em paz com a sua criança interior, se ela tá recebendo tudo aquilo, porque às vezes você querer salvar o outro, é a tua criança que tá buscando essa salvação, né? Ou a tua mãe que não foi salva e você quer honrar, mas é a criança. Você quer consertar a pessoa. Eu percebi isso no meu relacionamento com a minha irmã. Eu quero consertar ela pra ela ser uma irmã melhor e poder me dar mais amor. Então você vê que é egoísta, de certa forma. Você não quer que a pessoa melhore por conta dela, mas você quer que ela melhore pra ela poder participar mais da sua vida e te dar mais amor. Porque nós não nos vemos capazes em nos dar tudo que nós precisamos. Sim, aí vem aonde é que eu tô esperando o amor dela e aonde é que eu tenho que me dar ao invés de mudar ela, né? A gente vai nesse caminho super longo de mudar o outro, ao invés de falar, não, eu tenho que me dar mais amor. Eu tenho que me dar mais amor, Essa semana, quando eu era criança, eu amava girassol. Fui no mercado, comprei. Eram 4 girassóis. 3 morreram, mostrei pra Laísa hoje. Só ficou uma e eu tenho uma foto minha, né? 2 fotos minhas criança no meu escritório, que eu sempre olho pra ela. E ficou só uma flor. E eu falei, Laísa, que engraçado. Olha quão simbólico é isso, né? Uma flor, porque é pra eu dar toda essa atenção. Pra você mesmo. Toda a nutrição da água é pra uma flor só. Que é da minha criança. Que a gente viu o seu padrão de querer cuidar dos outros, né? Ao invés de cuidar de você mesmo. A Libriana, né? História da Libriana. Então é muito profundo, é amor próprio, né? Eu sempre falo, é trip psicodélica, retiro de meditação, é terapia, tudo é sobre amor próprio. Porque a gente fica nessa de, não sei quem tem que se amar mais, a minha mãe tem que se amar, mas eu tô me amando o suficiente, porque a gente quer mudar os outros, né? Mas a única forma que a gente muda os outros é através de amando a gente. Porque aí a pessoa vai se inspirar e falar, nossa, o que ela tá fazendo? Ela tá se amando mais, eu também tenho que me amar. Então a gente ensina os outros a se amar através de amando a gente, né? E uma coisa que eu acho que também pra mim funciona muito é a intenção. Tudo eu perguntar qual que é a intenção, né? Numa conversa, qual que é a minha intenção nessa conversa? É eu mostrar que eu tô certa, é mostrar que eu sei mais, ou é mostrar o que, olha, eu caminhei por aí, se você precisar eu tô aqui. Qual que é a minha intenção num reiki? Eu só quero mostrar que eu vejo, eu só quero mostrar que eu sei, ou eu tô ali, olha, eu vou falar, porque tem reiki que eu não falo nada, eu pergunto, falo, eu devo falar algo? Não falo nada. Porque que a pessoa não tá pronta pra receber. Às vezes tudo que ela precisava era só alinhar e ela falar depois, nossa, eu dormi super bem. Mas eu não vou falar, olha, você tá num padrão assim, assim, assado. Não é o momento ainda. É igual aquele, tipo, tem uma amiga nossa que o namorado tá traindo, a gente viu o namorado traindo, a gente vai lá e fala pra ela lá, que absurdo! Nossa, Laísa, como é que você tem capacidade de falar uma coisa dessa? Ou seja, a pessoa não tá pronta pra acordar, entendeu? E ela tá no padrão dela ali. É ofensivo a gente entrar. Igual eu falei, ou você ama a pessoa, ou você respeita e ama ela, ou você tenta consertar. Você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Não dá. Porque se você realmente respeita a pessoa, você vai dar pra ela a dignidade dela ter o processo dela. Se você tá tentando ajudar, é porque parte de você acha que ela não tem capacidade de cuidar da vida dela, que ela não é forte o suficiente, então você não tá respeitando ela. E é um amor condicionado, né? Que eu só vou amar você quando você consertar essa questão. É muito profundo, é muito profundo. Mas eu sempre me pego muito nisso na intenção, sabe? Qual que é a minha intenção por trás? Qual que é a minha intenção em falar isso? Qual que é a minha intenção em estar aqui hoje? Qual que é a intenção? Porque no início, quando eu comecei com o reiki, minha intenção era ego. Era mostrar que meu reiki era bom. Era mostrar que eu consigo acessar certas coisas. Essa era a minha intenção. Quando o ego saiu e eu comecei a trabalhar só com as terapias, você fica cansado. Chega uma hora que você tá tão cansado que você só fala assim, vamos, vai. Aí fluía muito melhor. Porque a minha intenção era trazer a cura. E não você tirou o ego do caminho, né? E eu falo pras pessoas, eu não vou curar você. Eu vou dar a ferramenta que você precisa pra você se curar. Porque senão vira uma dependência da medicina, da terapeuta, isso, aquilo. Não, todo mundo tem um potencial. Mas lógico que às vezes nós precisamos de uma luzinha que mostra, olha, por aqui é melhor pra você. Mas é o que as pessoas acham dos psicodélicos, que eles vão fazer milagre. Não, eles só te mostram o que você tem que trabalhar. Exato. Quem tem que trabalhar no negócio e consertar é você. Eu já ouvi muito essa frase, eu vou fazer ayahuasca porque eu ouvi que você sala outra pessoa. Tá, mas e todo o trabalho que você fez pra chegar e sentar e consagrar? Não é o ayahuasca que vai fazer você ser outra pessoa. Exatamente. Se você chega lá e nunca olhou pra nenhum problema teu, você vai ser outra pessoa mesmo, você vai sair muito traumatizado. A parte mais importante da trip psicodélica é a integração. É o antes, é o seu preparo e a integração, não é durante a trip em si. Exato. Eu queria consagrar o ayahuasca 2 anos, um pouco mais, acho que uns 2 anos e meio atrás. Tentei 2 vezes, não deu certo.
graças a Deus não foi, porque eu achava que eu tava trabalhando em mim, mas eu tava assim, pequenas coisas, não olhava pra dentro, sabe? Tava estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não olhava pra dentro. E aí, na semana em que eu ia consagrar, eu deitei pra dormir, eu vi uma energia no meu quarto que me deu muito medo e falou assim, se prepara pro que você vai ver. E ali eu cancelei na hora o ayahuasca, eu falei, não. E depois eu pensei, eu nunca agradeci essa energia. Depois eu fui lá, depois de certo tempo eu agradeci e falei, obrigada, porque se eu vou despreparada, eu vou fechar a porta pra uma medicina tão maravilhosa, porque eu não estava pronta. E que bom que eu não fui. Porque quando eu consagrei... Mas esse ano foram 3 anos em um, né? né? Quando foi esse ano que eu consagrei, né? Foi antes do Egito, tá? Sim, então foi esse ano. Sim, compaixão comigo mesma. Quando eu consagrei, foi tão leve. Eu dei tanta risada. Tanta risada. E uma menina que tava perto, assim, né? Que tava do meu lado, ela chorou por umas 2 horas sem parar. E aquilo me doía. E eu tentava... Não, esse é o processo dela. Tá tudo bem, esse é o processo dela. E no final ela falou assim... Foi maravilhoso, eu não sei quando foi a última vez que eu chorei. Eu pensei, meu Deus, sabe? É o que ela precisava. É o que ela precisava. Mas ela viu a beleza naquele choro. Versus talvez alguma outra pessoa fale assim, foi horrível, eu só vomitei e chorei. Nunca mais. Não abriu nada. Então, tem que ter a intenção. Eu acho que quando você fala da intenção, me lembra de uma coisa assim, de igual eu tava falando, ao invés de... que eu tava reclamando do Shilome, que ele tava dando muita atenção pros amigos dele, que ele entrava no drama dos amigos dele, ao invés de falar, Shilome, eu preciso de mais tempo com você, eu preciso de mais atenção, entendeu? Ao invés de entrar na história do drama, e aí, qual a minha necessidade ali? Eu quero mais atenção dele, né? É porque você quer que ele veja. Não, eu quero que ele adivinhe o que eu tô precisando, né? Você quer que ele veja, nossa, é mesmo, eu não vi assim, eu tô dando muita atenção. Exatamente, ao invés de falar, não, eu preciso de mais atenção. Porque e aí ele falou, tá bom, mais... vou te dar mais atenção. Ao invés de rodar o negócio inteiro e falar dos amigos dele, falar que ele tá fazendo isso, que ele tá fazendo aquilo. Porque parece que é mais orgânico, né? Ah, ele se tocou e ele me deu atenção. É uma ilusão. Mas aí vem o negócio montar todo o circo pra pessoa ver algo que você poderia falar. Communication, você saber se comunicar, saber falar as suas necessidades, saber... eu tô mudando muito meus padrões em relação à comunicação. Se eu preciso de alguma coisa, se tem alguma coisa errada, eu vou conversar sobre aquilo. Porque o padrão da minha família não falamos sobre as coisas desconfortáveis. Então, hoje em dia, qualquer coisa que me irrita, eu vou lá e converso sobre. Transparência, porque a darkness, né, os nossos padrões inconscientes, eles são igual a um vírus. Se você deixa ele lá, ele vai... É tipo uma casa no porão, que tem um monte de bicho lá, e aí você tem que limpar o porão. Você fica colocando tudo lá. E mais cedo ou mais tarde vai começar a dar aranha, barata, vai começar a subir na sua casa bonita. Então não tem como você esconder todas as coisas lá embaixo. A tua caixinha no teto. Exatamente. Não tem como. Vai te afetar mais cedo ou mais tarde. Então você tem que abrir o espaço para aquelas coisas. Você tem que falar sobre as coisas que te deixam desconfortáveis. Claro, porque elas pertencem, né? É uma coisa que eu tô aprendendo muito, a minha professora maravilhosa, ela sempre fala isso. Tudo que você nega, você exclui. E se você exclui um pedaço teu, não tem como você estar completa. Não tem como você saber quem você é se você tá excluindo um pedaço seu. Ah, eu não gosto da Thaís que sofreu por isso. Mas aquela Thaís que sofreu por aquilo é a Thaís que eu sou hoje. Me transformou na força que eu tenho hoje pra conquistar certas situações. Mas se eu só quero o lado bom e excluo o resto, ela também fala muito isso em relação a dons. Eu herdei o dom da clarividência da minha avó. Mas eu também honrei o dom do meu avô em talvez não olhar, não conversar. Então tem os dois lados. E os dois pertencem. Mas se eu só olho o que eu quero... é muito fácil eu aprender línguas porque a minha mãe ser completa, você tem que ter os dois. Honrar tudo. E essa é a darkness, basicamente. É tudo que a gente nega. A gente só quer ter as experiências boas. A gente não quer ter as experiências ruins. E às vezes você não precisa reviver elas. É só olhar pra elas e falar, tá bom, só você pertence. Exatamente. Eu vejo você. Exatamente. Mas também na sociedade que a gente tá, onde tudo é bonito, a gente tem que ser boazinha. Eu vejo o lado meu que eu tenho que honrar. Às vezes eu sou caseira, eu não gosto de ver algumas pessoas. Então, é ok, entendeu? Sim. Não significa que eu seja uma pessoa ruim. Ou talvez é uma característica ruim que eu tenho, que é ok. Tipo, minha família me vê como egoísta.
Ok, eu sou egoísta. Sim, eu sou egoísta. Porque eu penso muito em mim, entendeu? Ressignifica essa palavra também, porque você não é egoísta, você só se prioriza. Lembra que você Exatamente. falou? Eu primeiro, exatamente. Primeiro então, eu, segundo eu, terceiro eu. Porque você só dá o que você tem. Se você não tá tendo... Olha, eu moro em Miami, a Laísa veio pra cá. Ela falou, nunca vi tanta festa. Miami é férias, é o clipe do Daddy Yankee o ano inteiro. É reggaeton e festa e tal. E eu, às vezes, me culpava em... Nossa, tá tendo muito evento, até evento espiritual. E eu tô em casa. E eu tentava ir. E eu chegava lá, meu Deus, eu quero ir embora. Eu passei a maior parte da minha vida achando que eu era extrovertida. E hoje em dia, não. Eu gosto de ter conversa assim, one-on-one. Se for em um grupo de pessoas, eu prefiro não ir. Porque... E demorou pra eu assumir que eu sou introvertida, entendeu? Então é pegar todas essas características que a sociedade valoriza mais se você for extrovertido, né? Por isso que as pessoas bebem álcool pra ficar mais extrovertida. Porque, eu sou introvertida, mas se eu beber álcool eu consigo conversar com as pessoas. Elas se forçam a ser de uma certa maneira. E eu tô num ponto onde eu não me importo muito. Então eu tô mais dentro de mim. Pra mim é importante eu ficar no meu espaço. Sou mais introvertida, prefiro conversa one-on-one. Então é um processo de retirada de coisa que não serve, né? Que eu falei. E estar em paz com suas escolhas, porque quando eu parei em me forçar em viver uma pessoa que eu não era, eu tenho que sair mais, eu tenho que não sei o quê. E eu comecei a honrar as minhas escolhas. Nossa, eu amo, eu não troco evento nenhum por ficar em casa. Às vezes faço um chazinho, faço minha aula. É tão gostoso. Sentar ali no quintal, sabe? É honrar suas escolhas, é estar em paz com as suas escolhas. Então isso... Mais uma vez, volta pra intenção, né? Qual que é a minha intenção em ir nesse evento? Eu quero mostrar que eu fui, eu quero mostrar que eu tô pertencendo a essa community espiritual. Quero tirar foto. Tua intenção é essa? Vai ser uma bosta. Quero mostrar que eu fui, né? É uma bosta, vai ser uma bosta. Mas e volta pros valores, né? Que eu já falei muito dos valores. Quais são os seus valores? Por que você tá fazendo as coisas que você tá fazendo? Onde você quer chegar? Exato. Me fala um pouco mais sobre a constelação, Thaís. Maravilhoso. Se quiser, posta ali pra eles com quem que eu tô fazendo, pra eles. Sim, eu vou deixar aqui embaixo. Mas me conta mais dos padrões da família, porque isso é uma coisa que é cavucar, né? Que a gente tem tantos comportamentos que a gente tem que a gente nem sabe por quê. Que a gente tá honrando, tipo, o nosso relacionamento com dinheiro. Tipo, eu falo no carro, meu pai tem mania de comprar carro velho, e aí eu me vi comprando muito carro velho, os carros me deixavam na mão. Aí eu tive que ir dentro de mim que sim, eu mereço um carro novo. Eu não tenho que ser deixado na mão por um carro. E aí eu tive que consertar a parte de mim que achava que eu merecia carro velho, porque foi o jeito que eu fui ensinada. E é muito forte os padrões. Isso requer muita coragem, sabe? Falar, eu mereço um carro novo, eu vou comprar um carro novo, porque... É como se tem uma certa culpa em, caramba, meu pai, que é meu pai, tá sempre com carro velho, tá sempre passando por essa situação. Culpa do sucesso. Um exemplo que a minha professora até deu na aula, que eu acho que se encaixa muito bem com isso, acho que eu comentei com você, que a família inteira mora no mesmo bairro. Porque tem muita tradição, né? Mora todo mundo no mesmo bairro, a avó, a tataravó, todo mundo morou nessa casa. Aí você começa a fazer mais grana, seu business começa a crescer e você quer morar num lugar mais legal, quer morar perto da praia, exemplo. Só que aí, pra você pertencer e honrar a sua família, você começa a sabotar o seu business, porque aí você não cresce e você fica no seu bairro. Então é fantasiado em, eu não posso sair daqui. Você acha que eu não queria sair daqui? Eu não posso sair daqui. Você criou todo esse cenário pra você não poder sair daqui. Eu já tive muito, eu tava falando, às vezes eu passava de um trabalho pro outro, eu começava a ganhar mais e eu falei pra minha terapeuta, quem sou eu pra estar nessa situação onde meu pai tá não sei onde minha mãe tá, estão no Brasil, mora no não sei onde, fala, nossa, quem sou eu pra ter uma vida muito melhor que a deles? Então, quantas vezes, hoje em dia eu sou muito consciente, mas quantas vezes eu já me sabotei e ainda tô me sabotando pra não ter sucesso na minha vida, só pra play small, pra ficar encolhida ali, porque é onde minha família esteve, é onde eu tenho que estar. Sim. E igual eu falei pra você, quando eu comecei a fazer faculdade, eu não sei se eu te contei essa parte, minha mãe, eu passei no ProUni tudo, arquitetura, e minha mãe falou não, porque a minha faculdade era em São Paulo e eu ia ter que mudar pra São Paulo, né? Ela falou, não, você é pobre, tem que fazer faculdade de pobre. Ela não assinou os papéis pra mim, porque eu era de menor. Olha a crença quão pesada e enraizada. Sim. Eu tinha 17 anos, aí minha irmã teve que assinar pra mim, porque eu era de menor, eu não podia assinar o papel pra começar a faculdade, e atrasou um pouco o meu processo de começar a faculdade, porque era aquele pensamento de tipo, você é pobre, tem que fazer faculdade aqui em Mauá, entendeu? Então ela me falou
falou isso. E aí eu lembro que uma vez que eu comecei a ir pra São Paulo, eu não cheguei a não mudar pra São Paulo durante a faculdade, mas eu comprava sushi, levava pra casa e ela, pobre e orgulhosa. Não, eu gosto de comer pão com ovo, eu não gosto dessas comidas chiques aí. Então, uma raiva de rico, de quem é rico, achar que todo mundo que é rico é ruim. E gostar do lugar que tem. Gostar do Caverna lugar de que tá. Platão, né? Aqui tá maravilhoso, mora perto da favela e tudo mais, tá maravilhoso. A casa tá caindo espelhada, mas tá maravilhoso. Hoje em dia, obviamente, tá mudando um pouco, mas eu já vi muitos padrões em mim de querer honrar a família, onde a família tá, de não ter sucesso na minha vida, de igual agora que eu tô com meu parceiro, que ele tem mais dinheiro, eu não deixo ele me dar presente, então tem parte de mim ainda que não deixa, tipo, ele paga tudo e eu me sinto mal porque eu não sinto que eu mereço, entendeu? E nós falamos sobre isso, né? Você tá na energia da devedora, né? Exatamente. Como Muito que eu vou difícil. retribuir tudo que ele me dá? Não Mas saber receber. é o que eu falei pra você. Ele às vezes não consegue, tem as linguagens do amor, não consegue demonstrar tanto em falar, Laísa, eu sinto isso por você. Tem uma cultura, tem as crenças dele, você tem as suas, você tem sua bagagem, ele tem a dele. Ele é israelense e você é brasileira. Cada um com as suas crenças. Uma malinha assim, né, que chega no relacionamento. Essa é a minha malinha, essa é a minha, tá bom. Ele não consegue chegar e se expressar do jeito que você se expressa. E pra ele, comprar algo não é pelo preço, é pelo valor. O valor que tem, igual você gostou do kimono, ele quis pagar. Pra você aquilo foi um absurdo. Mas aí que tá, não tem preço, é o valor do dar e falar, Laísa, é o gesto. Eu adoro você, eu amo você, tá aqui o seu kimono. Não, mas é igual você falando, ele pede sparkling water e suco e eu peço água de tap Da water. torneira. Água da torneira. Nem precisa filtrar aí também a pra minha não dar frase trabalho. eu não ligo pra isso. Qualquer coisa, eu como qualquer coisa. Aí ele fala, o que você quer comer? Eu falo, qualquer coisa, eu não ligo pra essas coisas. Então eu tenho muito da minha mãe de, qualquer coisa pra mim basta. Eu posso dormir em qualquer lugar, eu posso comer qualquer coisa. Então eu acabo não me amando, não me respeitando, porque eu tenho que honrar o padrão que foi me ensinado. E se eu fizer diferente, eu acho que eu não pertenço. Então, você já tá vendo seus padrões, você já tá vendo eles. E sabe aquelas pessoas que você fala assim, quero qualquer coisa, não tem. É um puxão pra o que você quer. Igual eu falei aqui, o que você come? Eu como tudo. Eu como qualquer coisa. Isa, não tem qualquer coisa. Posso fazer um poke vegano pra você? É verdade. Qualquer coisa é resto, é escassez, é o que sobrou, entendeu? Exatamente. É o que o outro não mas quer. Mas eu trabalho muito na escassez ainda. Apesar de ter trabalhado, né, que o meu ex-marido me ajudou a melhorar o meu relacionamento com o dinheiro, ainda tem muita coisa que eu trabalho na escassez. Mas é normal. Normal. Mas eu vejo que é padrão que eu trouxe, que não é meu, e eu tenho que trabalhar pra... Botar na cabeça que você ainda tem o seu lugar na família. Mesmo se você não come o que eles comem, mesmo se você não mora no mesmo mesmo bairro. se eu me amar, mesmo se eu ter sucesso. Né? Exato. O maior medo das pessoas é ser excluído, né? Tem um outro exemplo na constelação que ela fala sobre alguém que foi assassinado na família. E aí ninguém quer falar sobre isso, porque é uma dor. É uma dor, é horrível, a lembrança é pesada. E aí o que acontece? Excluem ele da família. E aí chega alguém que precisa integrar esse membro. E aí começa a representar ele. Entendeu? Então, e eu conversando com a minha amiga, ela falou, sim, não lembro quem que era, se era avô dela. Alguém que foi assassinado e ele era policial. Ela só namorou policiais e ela tá aplicando pra entrar pra polícia. E eu falei, você tá honrando ele, você quer que ele pertença. É muito mais fácil você fazer algo que você ama e falar sobre ele na mesa de jantar e falar, galera, vamos falar sobre o fulano? Falar com amor. Nossa. Com pertencimento, porque você não precisa representar ela tá seguindo os padrões pra dele, ele, pra ele pertencer. Pra ele pertencer. E a gente faz muito isso. Tem muito isso. Muito. Eu, em relacionamentos bem parecidos com o meu relacionamento com meu ex-marido, ele era igualzinho ao meu pai. Igualzinho ao meu pai. E aí você para e fala, Jesus, como é que eu cheguei aqui? Então é uma coisa, é o nosso porque aquilo inconsciente. É o amor pra você vê a sua mãe e seu pai. É o primeiro exemplo do que é o amor, do que é um relacionamento. Eu vou procurar um homem igual ao meu pai. Exatamente. Não importa se ele grita, se ele anda com o carro velho e cai nos pedaços. Não, isso é amor. Quando eu comecei a me relacionar com o Roger, também pra mim foi algo assim, não, ele é muito carinhoso. Isso não é amor. Imagina, ele confia nas minhas visões mais do que eu. Eu falo, tô vendo alguma coisa, pergunto o que é. Vai. E eu fico, não. Às vezes eu fico também. Não, eu acho que eu tô viajando. E ele fala, sempre tem alguma coisa. Pergunta. E ele confia e vai.
Então eu quebrei muito padrão pra estar com ele. Porque ele me trata de um jeito que eu nunca fui tratada. Uhum. Então, pra mim, é o mesmo conflito que você tá tendo com você. Não, isso não é amor. Imagina, ele quer me dar um kimono. Quem sou eu pra ganhar um kimono que eu gostei? Não saber receber, né? Que eu já estive em muito relacionamento onde eu não sabia receber. E aí, como Porque vai eu não me demonstrar? amava, né? Porque eu não Exato. me amava. Então eu tô nesse processo de aprender a me amar e saber receber. E você limita também que demonstrar amor e carinho é só no carinho, é só no olha, eu amo você, olha, eu tô com saudade. Não. Porque é a minha linguagem de Tem amor. várias formas. Eu fazer uma comida pra você, eu tô falando, Laísa, eu tô muito feliz que você tá na minha casa. Agora imagina se você falar assim, não precisa. Com a ideia com a ilusão do eu não quero dar trabalho. Mas eu tô tudo, fazendo amor com próprio, é amor próprio. É eu ter o meu amor próprio e saber receber. Porque receber. mas eu tô aprendendo muito isso no meu relacionamento com o Shlomi, que se eu não tenho amor dentro de mim, como é que eu vou receber o amor que ele tá tentando me dar? E ele é a mesma coisa, entendeu? Então, se o canal não tá aberto, e eu aprendi isso no Burning Man, se eu não me amar o suficiente, como é que eu vou aceitar o amor dos outros? Não tem como, não entra. É uma porta fechada. Lembra Alice? Ontem nós estávamos vendo Alice no País das Maravilhas. Tentamos, não rolou, porque entramos num fluxo ali que, meu Deus. A gente fumou muita maconha. E aí nós fomos embora e entramos no buraco da Alice. Mas Mas vários insights. Mas lembra ela abrindo a porta? Ela era enorme, a porta era pequenininha. E ela precisou passar pelo processo dela em eu não passo aqui. Aí ela toma o líquido, né? A poison ali, a poção pra ela ficar bem pequenininha. Sim, mas aí ela olha, putz, a chave tá lá em cima. Ela tem que comer o biscoito. De novo. Ficar, é o processo dela. Agora imagina você falar, minha filha, você já pega a chave, você vai... Não. Não, deixa ela passar pelo processo dela. É o processo dela. E é uma porta que só ela ia abrir naquele tamanho, se a naquele gente jeito. vê o nosso processo, a gente não gosta que o povo fica falando, você tem que fazer assim, assim, assado, né? E por que a gente faz isso com os outros, né? Até porque às vezes eu penso assim, tá, vou seguir o conselho, mas isso tá baseado na vida dele. Por isso que quando eu faço uma leitura, eu faço assim, ó, isso aqui é meu, porque tem projeção, tem interpretação minha. Sim. Então eu falo, Não, a Laísa, gente não pode nem começar a isso? falar de projeção, que eu tô num ponto da minha vida que cada vez que eu abro a minha boca eu falo, tô projetando. Tá tão extremo. Vai com amor. Sim, mas eu vejo muito... Por isso que a família irrita a gente, porque tem muita projeção, Tudo que sai da minha boca, eu tô chamando ela de não sei o que lá. Nossa, ela é tão inconsciente, é quando eu vejo, estou sendo consciente, não tô, entendeu? Então eu tô num momento que cada vez que eu abro a minha boca, eu vejo o tanto que eu tô projetando. Padrão de anos. Me fala, antes da gente terminar, qual é a sua Eu me sinto sugestão? no Midnight Gospel. Mas vai entrevistar. Não é? A guerra dos zumbis acontecendo lá atrás. Eu amo aquele Midnight seriado. Gospel. Como é que você... eu sei que é difícil você falar em poucos minutos, mas qual é uma sugestão que você tem da constelação de trabalhar para sair dos padrões da família? Para não ficar nessa de honrar as misérias dos outros. Nossa, é que eu ainda estou estudando, né? Eu estou tão apaixonada, mas eu ainda estou estudando. Então Mas você olhar para os padrões e ver o que tem ressonância com você e o que não tem. Porque tem muito padrão que nós fazemos que nós sabemos que não é nosso e que nós sabemos que não tem ressonância nenhuma. Coisas que nós fazemos e você olha e fala assim, eu nem gosto disso aqui. Eu nem gosto dessa comida, mas meu pai come todo domingo. Isso já é um padrão. E você falar pra você, eu pertenço. Com o corpo, então. Não, é presença mesmo, é presença, é intenção, é tudo, é as palavras-chave, presença, intenção. Qual que é a intenção em estar comendo isso? Agradar meu pai. Tá em presença que isso não tá fazendo bem pra você? É um padrão que eu tô saindo. Pai, amo você. E você falar pra você, eu pertenço a essa família. E porque o pai tá tendo um padrão autodestrutivo, comendo fritura e tudo, porque você o pai dele comia, porque o pai dele comia, porque É. o pai dele comia, porque o pai dele... E aí você vê, e requer muita coragem. Se alguém que tá aqui vendo isso já chegou nessa ideia em caramba, eu tô quebrando alguns padrões da minha família, porque se chegou até esse 1 hora e 2, é porque alguma coisa deu ressonância. Então, por exemplo, já tá vendo que não tá seguindo o padrão, porque quando você segue o padrão, sua vida é muito leve. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Você vai casar com a mesma pessoa que a sua mãe casou. Você vai ter o mesmo emprego que seu pai tem. Você vai educar seus filhos do mesmo jeito que você foi educado. Então, se tá complicado, é porque você já tá vendo o padrão e você já está quebrando. Então, é uma linha ancestral traz que você caos, faz assim, né? ó. Para aqui, ó. Quebrar o padrão é caos. Traz caos. Traz batalha.
São vários ancestrais que você tá falando, acaba aqui. E quando você se cura, você liberta eles. É tipo um carro que tá rodando ali em toda velocidade, você tá com o pé ali no chão tentando parar o carro e vai causar caos. É difícil quebrar o padrão. Vai, só que aí você já vê que você tá em e que você tá quebrando. Sim. Então você já tá ali esperto. Às vezes não consegue ver o que é, não consegue ver o porquê, mas sabe que tem alguma coisa ali que não tá. Os psicodélicos ajudam a gente a olhar a nossa vida de uma forma diferente. Sair dos padrões e falar, vamos ver o que eu tô fazendo aqui, né? Agora, outra pergunta, antes de terminar. Como é que os psicodélicos ajudaram na sua psychic abilities, nos seus dons, das suas visões, da sua clarividência? Eu acho que o que eles me ajudaram foi eu dar mais voz aos meus dons. Porque eu vivia na ilusão, vou ser bem sincera. Eu tô vendo porque é o cogumelo. Eu tô tendo essa visão porque é o ayahuasca. O ayahuasca me mostrou as mesmas coisas que eu via em casa. E eu comecei a brigar com a planta, porque eu sei mais do que o ayahuasca, entendeu? E eu falava assim, não, que hora que vai bater esse negócio? Que eu já tô vomitando, que hora que vai bater? Eu tenho que tomar mais chá. Eu tava tão na força que eu jurava que era uma fogueira, eram 3 velas. Eu tava tão... Nossa, eu achava que era uma fogueira. Eu falei, meu Deus, estão botando fogo na tenda. É uma fogueira. Jesus. E aí eu falei, tá, então, que hora que vai bater? E eu começava a ouvir ela rindo. Ela, você veio até aqui, eu vou mostrar a mesma coisa que você tá vendo em casa. E eu vi as mesmas coisas. Ela tá basicamente te mostrando que você não tá se escutando, né? Ou seja, foi ele que virou minha chave, porque nos cogumelos eu fazia isso. Que é isso, Nossa, a gente pode acessar tão sóbria, entendeu? E eu acho que os psicodélicos ensinam isso pra gente. Eles ajudam a achar o nosso poder, né? Então, por exemplo, vem uma visão, tá? Vem um filminho ali. Filtrar o que é real e o que não é. O que é intuição, o que é imaginação? Tá? Como você sabe o que é intuição? Intuição é aquela mulher fina, que é não. Sim. Imaginação é a mulher barraqueira. Eu não vou, porque eu vou bater o carro, eu não sei o quê. Quando começa com historinha, cenário, sofrência, é imaginação. A intuição é assim, ó, não vai. Vou, isso, aquilo. É simples. Então você vai filtrando. A visão, ela chega desse tamanho, você vai filtrando, ela vai ficando assim. Aí você sabe o que é. Aí você fala assim, tá, o que tem aí pra mim? Porque eu pergunto, por que eu estou vendo isso? Quando eu fui pro Egito, o Egito pra mim foi ayahuasca vezes 30. Foi powerful, assim, num level. Só que eu já tava vendo coisas em casa. Eu precisei ir até lá pra vivenciar e falar, caramba, eu não tô louca. Então é isso, os cogumelos me ajudaram na confiança, em falar assim, ó, não, eu tô vendo, é real. Mas eles não estavam me mostrando algo, eles só falaram pro meu ego dar uma volta. Mas é o que acontece, né? Igual das bolinhas, tava falando, é como se você desse um job pro ego, falar, vai fazer esse negócio aqui. Você desliga a parte da razão pra outra parte vir à tona, que é a parte da nossa intuição, do desconhecido, do mistério, da imaginação, da criança, que a criança não tá pensando, mas por que eu tô fazendo isso? Como é que isso funciona? A criança tá só fazendo, ela tá no momento. Exato, né? Caiu, levanta. Exato. É a mesma coisa. E eu lá com as bolinhas me batendo e tal, você vai, e eu... faz parte, errar faz parte, não claro. Querer. Porque quando você acerta, tem um valor, o ego né? quer que fica tudo certinho, tem que ser desse jeito, tem que ter um plano. É igual a psicologia, você faz uma lista de coisa, aí você toma um negócio, de repente, o que é essa lista? Eu não sei nem quem eu sou, como é que eu vou saber? Você tá ali abraçando a privada, feliz da vida que vomitou. É o que tem que ser. É legal ter uma intenção? Eu sempre faço com uma intenção. Sim. Tá, hoje eu quero trabalhar essa escuridão. Tá bom. Às vezes, e já aconteceu isso comigo, cogumelo, senhor cogumelo, eu tenho o maior respeito. A Laísa viu, eu faço um altar e vela e toxigimbal e faço reiki no cogumelo. É com respeito. E eu falo, eu quero muito acessar isso, mas o que vier eu sei que é pro meu melhor. E já aconteceu eu querer trabalhar algo, mas ainda eu tava pulando. É igual o exemplo do A e do B e C. Eu tava no C, mas ele falou, não, você precisa do B. Você tem que passar pelo B. Ele me mostrou o B, eu neguei. Pra integrar. Mas depois eu cheguei no C, porque eu falei, agora tem conexão um com o outro. Porque do A pro C eu tava assim, o que é isso? Não tô entendendo nada. Aí parou no B, sabe? Parou pra abastecer. Aí eu, agora eu tô vendo isso aqui. Pra você chegar mais longe. Eu sempre falo, pra você tomar um passo maior, você tem que às vezes tomar impulso e dar uns passos pra trás. E ninguém quer dar os passos pra trás, né? É uma pressa.
Ô, Thaís, eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo. Você tem alguma coisa mais pra falar pro povo? Vou deixar da constelação também, vou deixar minha Teta Healer, que é maravilhosa. Sim. Não, e você, né? Você vai deixar você. Eu também vou seu deixar. Contato lá, se alguém quiser fazer reiki com a Thaís. Reiki ou Teta Healing, né? Em breve, constelação. Sim, e logo mais tem mais conversas também. Muito obrigada. Obrigada pela sua amizade, pelas visões, por fazer acreditar mais em mim mesma. E tá sendo e logo muito mais. bom. Tá, com Tá sendo certeza. muito bom. A Laísa falava assim, eu não vejo nada. Nossa, eu acho muito legal quem vê, eu não vejo nada. Tem um homem que eu vejo quando eu faço o olho. Eu falei, o que você acha que é visão? Você acha que é uma ilusão? Eu acho que as pessoas também fantasiam muito, né? Mas é legal falar que todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É só a gente se conectar mais com esse lado. E eu acho que os psicodélicos ajudam a gente se conectar mais com a gente mesmo e escutar a gente. Confiar. Não é retirar todos os dogmas da religião, todas essas coisas e a ciência, tudo que ensinaram pra gente. Não retirar, né? Integrar, obviamente, a gente utiliza essas ferramentas, mas não ter aquilo como alguém sabe, o médico sabe mais do que eu sobre a minha vida. Exato, A religião, exato. o padre Filtrar sabe tudo. mais. É retirar coisa pra gente chegar no nosso miolo. Aproveitou que parou ali o carrinho pra abastecer, já dá uma limpada ali no vidro. Passa uma aguinha. Exatamente. Que às vezes é isso que tá faltando, é limpar os olhos, sabe? Pra enxergar mais coisas. Mas eu sempre falo, não adianta ficar fazendo psicodélico sem fazer o trabalho interno, sem fazer meditação, sem cuidar da sua alimentação. Porque senão é muita coisa, você não sabe o que trabalhar primeiro e você fica overwhelmed. Não, E aí você não consegue nem abrir o espaço pro cogumelo trabalhar. Né? Não, coitado. Porque se você tá em estado de sobrevivência, onde você não tá comendo direito, não tem um trabalho pra pagar suas contas, como é que o psicodélico vai te levar pras profundezas lá? Não vai. Não tem Porque como. você vai surtar, seu corpo não comporta, né? Exato, porque ainda tá lidando com aquilo que você... Com os Não, básicos, com os exato, básicos. com o básico. Mas obrigada, viu? Obrigada a Logo você. mais tem outra conversa, tá, gente? Um Sim. beijo grande, vai. A próxima vai ser mais funda, sobre a constelação. Um beijo grande. Tchau, tchau.